Salve pessoal! Então, eu sei que eu estou devendo para vocês já faz um tempinho aí o vídeo, né? Os vídeos, na verdade. E eu não consegui fazer antes da viagem porque eu estava justamente preparando a viagem. Estava preparando uma série de questões para a viagem, estava super complicado porque eu precisava terminar a intervenção, enfim, né? Então o que eu fiz? Eu estou fazendo aqui, eu estou aqui com a minha máquina, com a minha torradeirinha, meu computador. Estou preparando aqui os vídeos para vocês, tá? Vocês já certamente já viram que eu não estou, né, em casa, eu estou agora no hotel. E aí, em virtude disso, eu estou aqui preparando esse vídeo para vocês. Eu vou mandar 4 vídeos diferentes, tá? Então já peço desculpas pela demora, mas eu fiz questão de parar agora para preparar isso, tá? Então pelo menos uns 2 vídeos hoje eu já mando, tá? Depois eu vou ter que parar para fazer um favorzinho que me pediram aqui. E eu vou ver se eu já consigo concluir os outros 2, mas talvez eu tenha que terminar isso amanhã, tá? Ou no sábado. De todo modo, eu vou deixar os vídeos para vocês começarem a estudar, porque eu sei que a data da prova está chegando e vocês estão preocupados, tá? Esse vídeo aqui é sobre São Tomás de Aquino. Então eu vou começar só retomando umas comparações breves entre São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Tá? Então no final do semestre passado nós tínhamos visto com Santo Agostinho toda a produção do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nós tínhamos organizado dentro daquele texto homônimo, né? Livre-arbítrio. E ali nós vimos um diálogo que era construído entre Agostinho e Evódio, né? E o diálogo começava justamente porque os dois começavam a se perguntar sobre a natureza do pecado, sobre a natureza das escolhas humanas e assim por diante. E lá pelas tantas, o Agostinho vai colocar para nós, tentando definir pecado, 3 grandes exemplos de pecado na visão dele, que são justamente o homicídio, o adultério e o sacrilégio. Lembrem-se que esses 3 exemplos estão intimamente ligados a um estatuto religioso. Desculpem. E esse estatuto religioso diz respeito mais especificamente a mandamentos que podem eventualmente ser quebrados, mas que acabam caindo na discussão por conta de uma dificuldade que o Evódio tem. Na cabeça do Evódio, não necessariamente essas condutas vão ser pecados em razão da natureza delas, mas provavelmente só vão ser pecados por convenções sociais, leis, porque eu não quero ser ferido como eu firo ao outro, enfim. Desculpem. E se vocês lembrarem bem, a explicação que Agostinho oferece é sempre no sentido de demonstrar que tanto um, quanto o outro, quanto o terceiro, né, todas as 3 condutas, são pecados por suas próprias naturezas. Não vou entrar em detalhes no argumento, não precisa mais, tá? O que eu quero dessa história toda é o seguinte: ele demonstra que o pecado, né, pelo menos dentro da mentalidade dele, ele demonstra que o pecado é, a rigor, pecado por sua natureza. E aí ele inicia uma nova discussão. E o Evódio pergunta, mas se é pecado, por que Deus deixa acontecer? E aí os dois começam a discutir por que o pecado acontece. E eles chegam à conclusão de que acontece porque nós temos liberdade para escolher, o livre-arbítrio. O Evódio pergunta se o livre-arbítrio é ruim, então. E a resposta que Agostinho tem para dar para ele é muito simplesmente, olha, não é ruim, isso é um dom que Deus nos deu. O problema é que fazemos mau uso do livre-arbítrio e por isso trazemos o pecado para o mundo e o mal. Fazemos mau uso quando colocamos a paixão acima da razão e quando colocamos desejos e medos como elementos que vão levar, que vão fundamentar as nossas decisões. Pronto, era o que eu queria, tá? Vamos agora a Tomás de Aquino. Vocês sabem que existe uma distância grande entre os dois. Em Agostinho, nós vimos que existe uma necessidade, um caráter confessional na obra, ou seja, é como se ele estivesse abrindo o coração dele para Deus o tempo todo, é como se ele estivesse em oração. Aquino não pensa assim. Para Aquino, o processo de produção da filosofia é exatamente intelectual. Ele não é independente de Deus, mas é intelectual. Para Agostinho, o processo intelectual é uma preparação para a recepção da verdade divina, mas ao mesmo tempo é um processo que só acontece em virtude da presença de Deus na vida de uma pessoa. Certo? O que acontece então? Para Aquino, em Tomás de Aquino, nós vamos entender que existe, ao contrário do crer para conhecer agostiniano, um conhecer para crer. E pela exploração racional e cuidadosa do mundo, nós alcançamos um estágio mais elevado de consciência. E quando não podemos mais explicar, ali se insere Deus. Tá? Então, Deus aparece nos princípios racionais que não têm explicação. Como ele faz isso acontecer? Como ele mostra isso para a gente? Ele pega a teoria aristotélica das causas de ser e transforma essa teoria nas 5 provas da existência de Deus. Os 5 argumentos são basicamente argumentos aristotélicos. E esses 5 argumentos desculpe, vão levar... Toma um golinho d'água. Ver se...
Esses 5 argumentos vão levar a uma construção racional que eventualmente vai chegar a termo, ela não vai dar conta de explicar mais, né? E quando ela chega nesse termo, lembrem bem disso, tá? Que isso pode cair numa questão de verdadeiro ou falso. Por analogia, Deus ingressa nas estruturas racionais, tá? Então é essa mentalidade que ele tem. Agora, dentro do contexto específico dessa mentalidade, ele também reinstitui o chamado direito natural. Enquanto o direito natural aparecia lá em Agostinho como emanação de uma verdade mais elevada, numa apoteose, ou seja, numa comunicação direta com Deus, e inundava o ser, inscrevendo-se na alma, aqui essa inscrição da alma pode ser analisada racionalmente, deve ser entendida. E aí eu respondo às condições específicas, de leitura e compreensão dessas regras. Essas regras são colocadas na gente por Deus. Parte da nossa natureza humana, lembrem bem disso, parte da nossa natureza humana, constitutivas da nossa alma, mas essencial e eminentemente exploradas racionalmente, traduzidas linguisticamente, organizadas logicamente, tá? Então, 3 aspectos para lembrar aqui, elas são exploradas racionalmente, produzidas linguisticamente, estabelecidas ou organizadas logicamente, ok? 3 dimensões. Essas 3 dimensões formam o que nós chamamos de estatuto do direito natural. Estatuto, o que é estatuto? Estatuto tem 2 significados primordiais. Um estatuto diz respeito à natureza de algo. Os 2 são intimamente ligados, tá? Diz respeito à natureza de algo. Então, a natureza do direito natural. Fica esquisito, né? Então vamos chamar de estatuto. 2. O estatuto, ele converte, ele traduz essa natureza em regrinhas. Tá? Se você sabe, por exemplo, como um animal se comporta, você pode desenhar aquilo como regras do comportamento desse animal. Se você sabe como a gravidade funciona, você tem uma regra, uma lei. Então é exatamente aí que está o ponto, tá? Lá na frente, isso não vem ao caso agora, não é para prova, é só fazer um parênteses rápido, então parênteses, né? Lá na frente a gente redescobre isso como leis anancásicas, por conta do termo grego ananké, que vocês vão lembrar lá, diz respeito à fatalidade. Isso é um jargão que lá o von Wright, lá na frente, lá na metade do século XX, vai fazer pra gente, vai falar pra gente, vai mostrar pra gente, ok? Fecha parênteses. Então o que nós temos até aqui? Existe em Tomás de Aquino uma exploração racional que leva às 5 provas da existência de Deus, sendo que essas 5 provas são basicamente estruturadas no pensamento aristotélico, mas por uma analogia recebem, são investidas da concepção e do movimento divinos, certo? Dentro desse contexto, nós temos a constituição de um estatuto a partir que deve ser compreendido racionalmente, traduzido linguisticamente e explorado logicamente. O estatuto do direito natural é, nesse sentido, o conjunto de regras que nos definem pelo que somos, pela nossa própria natureza. Pronto. Era isso que vocês precisavam saber, que as questões de verdadeiro ou falso estão por aí, certo? Agora, a parte mais delicada diz respeito àquilo que eu coloquei no quadro para vocês como sendo a inscrição de Deus na história. Por que isso? Se eu tenho estruturas racionais que eu posso compreender, mas que só estão investidas de uma natureza essencial por analogia, ou seja, eu não ligo o raciocínio à figura de Deus pelo pensamento, mas apenas pela estrutura analógica que me permite comparar escrituras e material filosófico, então existe aqui uma inscrição, tá? E essa inscrição é dada, evidentemente, pela fé. A inscrição acontece em 2 dimensões específicas. As 2 componentes dessa inscrição de Deus na história. Quais são essas 2 composições específicas? Deus se inscreve na história do seu povo. Isso representou, em termos constitutivos do Antigo Testamento, a comunidade israelita, tá? No caso, justamente no povo hebreu, né? Então, para não falar da comunidade israelita contemporânea, povo hebreu, e o povo hebreu, passado aquele primeiro momento de cercamento religioso na leitura cristã, recebe por conta da gentilização da religião, ou seja, da transcendência do espaço, uma inscrição em
todos os outros povos. Então, a partir de agora, o mundo inteiro, todos os seres humanos são povo de Deus. Tá? Isso vem no Novo Testamento. Aí, a construção que é dada aqui mostra Deus se inscrevendo na história. Ele não virou o mundo, ele não é o mundo, tá? Ele continua sendo apartado do mundo, porque o mundo é imperfeito e ele perfeito, mas ele vem no mundo e investe o mundo de sentido. Ensina o homem a se comportar, mostra o caminho certo, estabelece a lei fundamental do amor cristão e assim por diante, né? Ele vem justamente como Cristo nesse sentido, ok? Tem um outro episódio dentro desse mesmo contexto, que é a inscrição de Deus na Terra, no espaço material, né? Como assim? Se você for olhar o Antigo Testamento, ele vai falar lá sobre a presença de Canaã, terra prometida. Então ele está inscrito nesses. Ele não é a terra prometida, ele não é a terra. De novo, terra imperfeita, ele é perfeito. Mas a terra prometida é o espaço para a realização da história que Deus quer escrever. Então ele está ali. Tá? Então tem esses dois aspectos dessa inscrição que nós podemos chamar de inscrição pública na história. Inscrição pelo povo, pelo comportamento do povo, inscrição em um território. Aí tem o segundo aspecto, que é a inscrição individual. Essa é dada quando Deus se projeta no estatuto. O estatuto, do jeito que eu compreendo racionalmente, ele está lá quietinho. Eu começo a agir em virtude dele por isso aqui. Mas tem algo que começa a ser trabalhado em mim, por hábito, se preferirem, recuperando um pedaço de Aristóteles. E aí eu começo a investir, começo a ver o investimento divino na minha vida e na minha alma. Certo? Então tá aí. Esses são os dois resultados imediatos desse propósito analógico. Por analogia, eu vejo Deus se investir na história e no mundo, e daí se investir particularmente em mim. Agora veja, por que eu falo tudo isso? A última parte do processo é justamente a mais delicada. Lembrem-se que para encerrar esse processo eu coloquei uma espécie de aspas, muitas aspas aí, diagramas de Venn no quadro. Então, teoria dos conjuntos. Tinha 3 conjuntinhos. O primeiro era chamado real, o segundo simbólico, o terceiro imaginário. Ou, na ordem contrária, imaginário, simbólico e real. A ordem mais antiga que a gente vê aqui é imaginário, simbólico, real. Como assim? O que é imaginário, simbólico e real? Imaginário, simbólico e real dizem respeito a 3 dimensões psíquicas que estimulam a produção do conhecimento. E isso é super importante na produção do conhecimento na Idade Média, porque essas 3 esferas vão tentar mostrar qual é o impulso psicológico, ou psíquico, para produzir o conhecimento. Então elas vão mostrar como é que se dá essa inscrição e por onde Deus se projeta na psique humana. Tá? O que acontece? Tem 3 definições. O que é o imaginário? O imaginário é a coleção de representações que eu crio na minha cabeça para explicar meu mundo. O que é o simbólico? O simbólico é um conjunto de significantes, tá? Não é bem o termo, mas vamos pôr signos, que é o termo mais exato. Um conjunto de signos que tem vida própria e que começam a gerar reações. O que é o real? Real é aquilo que, por conta dessas minhas fantasias e representações, e em virtude dos símbolos, eu não consigo alcançar imediatamente. Então, o real é aquilo que permanece para além do alcance. Deus está no real, sobretudo na leitura agostiniana. Tá? Existe uma constituição fundamental das relações simbólicas que estão postas no mundo, e essas relações estão baseadas numa plataforma imaginária e representativa. Tá? Então, basicamente, eu tenho a transição. O imaginário ele vai me permitir construir as explicações, o simbólico faz com que elas se tornem independentes e dialoguem comigo, e o real permanece além do meu alcance. Mas por que tudo isso é importante? Porque em Tomás de Aquino existe uma inversão desse diagrama, que nós chamamos de nó Borromeu. Nele, a ordem imaginário, simbólico e real é invertida para real, simbólico e imaginário. E essa ordem real, simbólico e imaginário é importante para nós porque, pela sua constituição, existe uma capacidade intercambiável das posições de Deus, das Escrituras e da constituição humana. Então, assim, Deus ele permanece no plano do real, ele é inatingível, mas ele se projeta para o mundo.
a constituição imaginária representa a ordem de proposição das escrituras. E a constituição simbólica representa toda a carga coletiva, a própria constituição da igreja ao redor dessas duas grandes forças. Tá? Em Aquino, isso é super importante, e lembrem bem, por conta de um desenhozinho que eu fiz lá no meio do caminho, e que declara o advento do próximo autor que a gente estuda, que é Maquiavel. Que desenhozinho era esse? Tinha lá, no meio dos três conjuntos, uma ligação de espaço entre todos eles feita por um círculo que ficava nas fronteiras desses conjuntos. Esse círculozinho era chamado de sintoma. O que é o sintoma? O sintoma, ele é um mecanismo que expressa a maneira como o indivíduo lida com o seu amadurecimento e com a constituição de si mesmo no mundo. Como assim? Bom, veja, nós todos temos que passar por um processo de amadurecimento. Aqui no nosso caso é um processo religioso e ascético. Esse processo de amadurecimento significa que nós temos que absorver certos valores e reconstituir as nossas vidas. Essa reconstituição de vida, no sentido puramente psicanalítico, acontece quando eu rompo com as figuras do meu pai e da minha mãe e caio na vida. E aí eu começo a construir meus próprios valores. Aqui, o amadurecimento é invertido. No pensamento medieval, amadurecer não significa separar-se da figura paterna, mas sim retornar aos valores do pai com P maiúsculo, que é Deus. Né? Separar-se sim da figura paterna terrena, mas reunir-se a Deus. O que acaba acontecendo? Na leitura lacaniana, afastar-se do pai acaba sendo, desse pai com P minúsculo, acaba sendo a força que constitui de alguma forma, que se constitui de alguma forma na possibilidade de uma produção material. Que produção material é essa? É a produção que nós chamamos de produção artística. Então é o desenho, o contexto das nossas interpretações, a nossa capacidade criadora. Por que a gente precisa dessa capacidade criadora? Porque assim a gente aniquila o pai com P minúsculo. Sim? Só que tem uma coisa. Esse pai com P minúsculo, ele tem que ser eliminado para o nosso amadurecimento, mas a gente não consegue fazer isso com o pai com P maiúsculo, que é Deus. Por quê? Enquanto o Lacan entende que o retornar ao pai com P minúsculo, ao pai terreno, envolve aquilo que se chama perversão, que é justamente tentar tirar a figura do pai e tirar, portanto, a mediação que te impede de obter o que você quer diretamente, e daí construir isso num processo de arte, no mundo que você inventa, nas qualidades materiais da representação artística, nós vamos nos voltar para esse pai com P maiúsculo, para Deus, e ali nós vamos encontrar o infinito das relações de verdade. Qual é o problema resultante disso? Problema não, né? Mas acaba sendo uma solução para esse processo. O homem medieval retorna a Deus e se realiza em Deus. Como assim? Ele cria, mas ele cria porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Se não existe esse retorno a Deus, ao real, portanto, então você acaba abandonando a figura do pai, aspas, ao tentar se tornar a força criadora. E quando você entra nessa competição, o vazio que o nome do pai significa se implanta em você. Tá? O que vocês precisam saber dessa massa de explicações? Tem uma coisinha só, é um conjunto muito simples de coisas que vocês precisam saber. O real é Deus, o imaginário é a escritura, o conjunto das escrituras, perdão, o simbólico, o imaginário, perdão, se constitui no conjunto das escrituras, o simbólico vai ser constituído pela tua inscrição no mundo. Então ele tem uma força criacional, tá? É a tua interpretação de mundo e como essa interpretação afeta você. E o teu imaginário está dentro da tua cabeça, é o jogo de representações que você montou em cima dessas absorções e interpretações. O que é o sintoma nessa história? O sintoma é o desenho do objeto da tua criação, tá? Então assim, eu crio para assumir o lugar da força que supostamente me criou, da força terrena, que é meu pai, minha mãe, né? Eu crio, no caso aqui o pai vai ser usado como representação primordial, então eu crio como um estado de perversão, porque se eu crio, a coisa que eu criei, ela está na minha mão, ela é minha supostamente, e por isso eu faço dela o que eu desejar, né? Tá, agora, o que acontece? Isso é um retorno para o pai com P minúsculo, e é um retorno falso. O verdadeiro retorno para Deus me faz mergulhar numa verdade que eu não alcanço nunca, que é o real, né? Mas ao mesmo tempo, a cada passo que eu dou para o interior dessa verdade,
eu cresço cada vez mais e os processos criadores que vão resultar lá no simbólico me permitem um enriquecimento constante, tá? Então é mais ou menos essa ideia desse pedacinho. Esse é mais delicado, eu vou deixar aqui para vocês. Qualquer coisa vocês comentem comigo, que eu posso montar uma outra explicação com um videozinho separado para vocês também. Essa última parte pode ser que apareça em uma questão discursiva, mas primeiro eu vou conversar com vocês e vou medir qual é o grau das nossas compreensões mútuas, tá bom? Eu vou deixar por aqui então, depois eu volto com o tema da perversão na política moderna e o que significa estudar Maquiavel, que é o nosso foi e é o nosso próximo passo no curso. Beleza, pessoal? Novamente, desculpem a demora aí pelo vídeo, a demora do vídeo, né? Infelizmente eu realmente não tive como fazer antes, mas não se preocupem que a gente está aqui trabalhando, mesmo em viagem a gente está aqui trabalhando e a gente vai terminar esses vídeos antes do retorno. E na semana que vem eu marco com vocês aí já na chegada as revisões materiais aí, tá ok? Podem me procurar, qualquer coisa procurem também os nossos monitores e é isso aí, galera. Um abraço, até daqui a pouco.